Então, boa noite, Hilda, um abraço. Boa noite, Silvia, um abraço. Wanda, um abraço. Ivone, um abraço, seja bem-vinda. Miriam, seja bem-vinda, um grande abraço, tá? A Rita de Cássia também, um abração. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar o estudo, né, do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, faz parte da coleção psicológica, né, dela, através do Divaldo Pereira Franco. Oi, Tânia, boa noite. Então, nós já fizemos esse estudo, muitos anos atrás, nós fizemos esse estudo no programa Paul Talk. Talvez alguém de vocês que estivesse mais nessa época, muito tempo atrás, a gente está nos estudos virtuais aí, em torno de uns 13, 14 anos mais ou menos. Nós fizemos esse estudo, talvez, há uns 10 anos atrás, por aí. 10, 11 anos atrás. Tá? Um estudo que foi muito gratificante, viu, pessoal? Vale a pena. Todos esses livros da Joana de Ângeles, né? São todos muito bons. E esse livro em especial eu gosto muito. Tá? Um livro que me ajudou bastante a compreender a psicologia transpessoal na visão da doutrina espírita, né? Que é o que a Joana de Ângeles traz. A gente vê a preocupação dela só numa introdução aqui, né? A preocupação dela em aproximar o espiritismo e o pensamento transpessoal. Por quê? Porque o transpessoal tem a ganhar com isso, que é a aproximação do espiritismo, né? Com um referencial ético, né? Um referencial transcendente do espiritismo, toda a ciência espírita maravilhosa, né? A Jesus, né? Que é a base moral do pensamento espírita, e a transpessoal tem a oferecer ao espiritismo a atualidade científica, o que está sendo produzido hoje em termos de ciência, né? Os autores que não são espíritas, mas são transpessoais no mundo inteiro. Então é muito interessante para a atualização do pensamento espírita, né? Para que o espiritismo não fique obsoleto, né? Enquanto pensamento filosófico, enquanto realidade científica, tá? Então é muito importante isso. E nós vamos começar então, né, com aqueles que forem se aproximando. Semana que vem já teremos outras pessoas que vão sabendo desse estudo. Nós faremos todas as quartas-feiras às 20 horas, tá? Então vocês já estão avisados, vocês vão ajudando a gente aí. Se quiser compartilhar esse vídeo também agora durante o estudo, aí vocês já vão também ajudando na divulgação do estudo, mais gente vai participando, mais gente vai podendo conhecer Joana de Ângeles, né? O pessoal fala que Joana de Ângeles é difícil. Não é tão difícil, vocês vão ver que é uma leitura muito agradável, é fácil de compreender, e a gente vai tentando digerir mais ainda, para que fique mais fácil ainda da gente aproveitar, tá bom? Então vamos então fechar os olhos e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, um estudo que começa hoje, que não tem uma data certa para terminar, porque o mais importante não é terminarmos, o mais importante é aproveitarmos o percurso. E o percurso será muito positivo, muito produtivo, porque Joana de Ângeles nos traz ensinamentos muito interessantes, muito elevados, muito importantes para a nossa compreensão a respeito de nós mesmos, das nossas necessidades. Por isso te agradecemos, Senhor, por mais essa frente de trabalho, de estudo e de convivência, que possamos aproveitar, todos, aproveitarmos desses ensinamentos e que ele gere mudanças em nós, melhoria no nosso psiquismo, no nosso coração, no nosso comportamento. Obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe todos os espíritos que conosco também participarão, aqueles que vêm nos auxiliar e aqueles que vêm para colherem também os benefícios que Joana nos traz. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos começar
Nós vamos pegar vamos pegar daqui o capítulo 1, né? Ela vai começar a falar do amor. Amor, imbatível amor, né? Nós vamos começar desse capítulo 1, tá? Então vamos lá. Todos são bem-vindos. Um abraço aí quem está chegando, tá? A Hernândia, um abraço. A Raquel, Carlos Bueno Portela, um abraço. Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos começar, né? Então, amor, imbatível amor, né? É um capítulo que vai falar de amor e eros, desejo e prazer, sexo e amor, medo de amar, casamento e companheirismo, tá? Nós vamos tratar hoje de uma introdução praticamente desse capítulo antes de entrarmos em amor e eros, né? No capítulo vamos pensar que tem o título o tópico hoje que tem o título do capítulo é Amor, Imbatível Amor, né? Então vamos lá. Ela começa nos dizendo, pessoal, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Tá? Então, a primeira coisa aqui para a gente conversar, e nós vamos conversando porque vocês vão colocando a opinião de vocês também, tá? E as dúvidas, quem quiser acrescentar alguma coisa, vocês vão lembrando a gente, né? Vocês vão enriquecendo com os questionamentos, com as dúvidas, e vão fazendo a gente se lembrar de coisas importantes que às vezes a gente está se esquecendo. Boa noite, Maria Estela, um abraço, tá? A Santa Cristina, um abraço. Então, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina, né? Então, a primeira coisa, né? Nós estamos mergulhados em Deus. Não há nada fora de Deus, né? Nós estamos mergulhados em Deus. Santo Agostinho já dizia que em Deus vivemos, nos movemos, existimos quais peixes no oceano. Então nós estamos mergulhados na substância divina, estamos mergulhados no amor divino. Deus é amor. Então nós estamos mergulhados nessa substância criadora, porque Deus é o Criador. Então, todos nós compartilhamos, todos nós estamos mergulhados nesse amor. O amor é substância criadora. Olha que interessante, né? Boa noite, Isley, um abraço. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, quando nós estamos canalizando o amor, quando estamos conectados com Deus, nós estamos canalizando a sua energia divina. Por isso que quem ama é feliz. Por isso que quando a gente se conecta a Deus e quando a gente se torna canal para o amor, a gente se sente melhor, né? A gente se sente feliz, a gente se sente mais alegre, a gente fica mais saudável, não é? Porque é a substância criadora, né? É a substância divina que passa por nós, né? É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, né? Então, o amor é interessante. Com o amor acontece uma coisa diferente, né? Quanto mais a gente divide, mais ele cresce. Quanto mais a gente dá, mais ele se desenvolve em nós. Por quê? Não é? Por que acontece isso com o amor? É uma coisa diferente. As outras coisas a gente dá e a gente fica sem, e aquela coisa vai embora, né? A gente distribui aquilo e a gente fica sem. Com o amor acontece o contrário. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Quanto mais a gente reparte, mais ele se multiplica dentro de nós e a gente consegue repartir mais ainda. Ele vai se desenvolvendo e crescendo em nós. Por que será? Né? Até a gente já falou isso, a gente já respondeu isso agora há pouco. Porque, na verdade, não é algo eminentemente nosso. Não é algo
eminentemente nosso. Não é. Não é algo que a gente tem, que é limitado e eu reparti e acabou. Não. É justamente porque nós canalizamos a energia. Não é uma propriedade nossa. É uma canalização. E quanto mais nós canalizamos, mais nós temos para distribuir. E quanto mais nós distribuímos, maior é a vazão do rio que passa por nós, né? O rio do amor. As margens vão se ampliando, as margens desse rio. E quanto mais água passa, quanto mais amor passa por nós, né, mais se amplia e assim por diante. Né? Então aí fica mais fácil da gente entender. Né? Quer dizer, mais Deus em nós, mais nós temos condição de distribuir. Tá? Por isso que nós não precisamos ficar preocupados de dar amor e ficar sem amor. Né? Tem gente que fala assim, mas eu não posso dar do que eu não tenho. Ora, nós só não teremos se nós não nos conectarmos com Deus. Ok? Nós só não teremos se nós não quisermos nos conectar com a fonte inesgotável de amor que é Deus. Deus é uma fonte inesgotável, pessoal, não vai acabar nunca. Nós não precisamos ter medo, né? Nós não precisamos ter medo de doar e ficar sem. A Rita de Cássia colocou, quem divide, multiplica. Quem divide, se você pega uma coisa que é X, você divide aquilo, né? Você não vai ter normalmente a mesma quantia, né? Você vai ficar sem normalmente, né? Mas no amor acontece o contrário, né? Então nós vamos repartindo, vamos dividindo aquele X, cada um vai ficar com um pedacinho daquele X lá, mas nós vamos ter cada vez mais, não é? Então o amor acontece uma coisa diferente, por quê? Porque na verdade não é aquele X que nós temos. Conforme nós conectamos com a fonte divina, esse X vai se multiplicando à medida que nós vamos distribuindo, nós vamos recebendo mais, e mais, e mais, e cada vez mais, né? Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Né? Então, mais se agiganta na razão que mais se doa. Justamente porque quanto mais o Deus em nós cresce, né? Quanto mais a atitude amorosa se desenvolve em nós, mais a conexão se desenvolve em nós, a ligação com Deus interior e com o Deus imanente e o Deus transcendente, né? Quanto mais se desenvolve esse Deus em nós, a partir da atitude amorosa, né? Mais se agiganta em nós essa presença superior, essa presença divina, né? Mas o amor cresce dentro de nós. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Fixa-se. Por quê? Porque os nossos comportamentos vão mudando, vão melhorando. A nossa atitude amorosa vai se fixando em hábitos de amar, hábitos de se doar, hábitos de generosidade, de caridade. Aquilo vai se fixando em nós cada vez com mais poder. Né? Um poder transformador, um poder regenerador, um poder, né, transformador da realidade, tanto interna quanto externa, né? Quanto mais se irradia, né? Se irradia e ao mesmo tempo se fixa cada vez mais em nós. O que fica em nós é um sentimento cada vez maior, é uma compreensão cada vez maior, é uma atitude, são hábitos cada vez melhores, né? Quanto mais a gente ama. Então, continuando aqui, né? A Miriam colocou, é dando que se recebe, exatamente. A Isley, nunca existiu amor maior do que o de Deus por nós, é verdade. Não é? Nunca existiu e não existe até hoje. Né? E nunca existirá um amor maior, né, do que o amor de Deus. Né? Nós sempre seremos a criatura, Deus, o Criador, sempre será a causa primária de todas as coisas, né?
Será o começo, o meio e fim, né? Ok, então vamos lá. Nunca perece, porque não se entibia, não se enfraquece, né? Desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida, né? Quer dizer, o amor, ele não se enfraquece. Quanto mais você doa, ele não se enfraquece, não é? Não se deperece, né? Desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida, de promover a vida. Então, como a gente vai aplicar passe, né? Você vai aplicar passe, você está gerando vida, é um ato de amor, né? Você está irradiando energias, você está promovendo a vida, promovendo a saúde. Isso não deve nos enfraquecer. Isso não deve nos enfraquecer. Por quê? Porque se nós estivermos bem conectados com o alto, se nós estivermos bem conectados com o transcendente, com o divino, com os espíritos amigos, nós vamos estar canalizando aquela energia que não é totalmente nossa. Existe uma certa energia nossa, sim, que nós também irradiamos, mas a maior parte nem é nossa, a maior parte é da espiritualidade, é a energia divina que nos sustenta, né? Então, o amor, ele nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Tá? Então o amor não vai se enfraquecer. Quando as pessoas falam, eu perdi o amor, meu amor acabou. Não, o amor verdadeiro, ele não se enfraquece. O amor verdadeiro, ele não desaparece. Ele pode mudar a forma de se expressar, mas não se enfraquece, não diminui. Não é? Quando verdadeiro, ele vai mudando o modo de se expressar, não é? Achando outras formas de se expressar. Aí continuando, né? Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Tá? Então isso aqui é muito importante, pessoal. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma. Olha que interessante. Nós precisamos do ar, não é? Todos nós sabemos que sem comida nós vivemos o quê? Talvez uns 30 dias. Depende da pessoa, né? Talvez mais, talvez menos, mas é bastante tempo até que a gente vive sem comer, né? Sem tomar água, uns 7 dias. Dizem que por aí, né? Aí os rins começam a falir, né? Começa a existir vários problemas aí. Mas sem respirar, nós não conseguimos nem alguns minutos, não é? Então o ar é o nosso maior combustível, né? Materialmente falando assim, o ar talvez seria o nosso maior combustível, né? Mas em termos espirituais, em termos da essência da vida, que a essência da vida é espiritual, na verdade, né? A essência da vida é espiritual. Não é propriamente material. A matéria precisa do oxigênio, da alimentação, tal, da água. Mas o espírito, a alma, precisa desse oxigênio que se chama amor. Nós precisamos do amor. Por isso que a dona Laura, no livro O Nosso Lar, falando para o André Luiz, no capítulo que se chama Amor, Alimento das Almas. Né? O amor é o alimento das almas. Dizem os espíritos que todo o equilíbrio da alegria nossa depende do amor. É uma relação com as trocas de amor, as trocas energéticas com as pessoas. Todo o equilíbrio da alegria em nós depende do amor. E a felicidade, a gente acabou de dizer, a Joana de Anjos fala isso também nesses livros, que quem ama é feliz. Então todo equilíbrio que nos leva, que nos proporciona felicidade, tem a ver com amar, tem a ver com o amor em nós. Por isso que quando nós vamos nos isolando muito, quando nós vamos nos afastando das pessoas
e deixando de trocar com as pessoas, nós começamos a carecer, nós começamos a sentir a falta. Oi, Rosarinho, um abraço. Margarida, um abraço. Começamos a sentir a falta desse alimento. Aí começamos a nos entristecer, a desanimar, ficamos, né, mais fechados, mais retraídos, aí ficamos mais inseguros, né? Então, todo o equilíbrio da alegria e a felicidade em nós tem a ver com as permutas, tem a ver com as trocas. Não quer dizer que a gente não possa ter momentos de recolhimento. Jesus também os tinha. Frequentemente, no final do dia, à noite, Jesus se recolhia, ia para as regiões ermas para orar, para meditar, sozinho, longe da multidão. Nós também podemos fazer isso. É recomendável, né, que a gente medite, que a gente se isole um pouco todos os dias. Ouça o silêncio, né? É muito importante isso. Mas a nossa vida é uma vida social, uma vida de relação, uma vida de trocas, de interdependência, né? Ninguém vive só para si. Então nós vamos estar em constante convivência. Quando nós começamos, eu não vou mais naquele lugar porque eu não gosto das pessoas, eu não vou mais naquele outro porque eu também não gosto, e começa a ver em todos os lugares, em todas as pessoas, problemas, a coisa já começa a complicar, pessoal. Nós estamos já a caminhos, né, escada abaixo ali, nós estamos descendo, nós estamos deteriorando, né, as nossas condições, estamos piorando, pessoal. Tá? A gente vai mudando de grupos, a gente vai se reajustando, as amizades também muitas vezes vão mudando, é normal isso. Mas quando a gente começa a ver coisas negativas em todo mundo ao nosso redor, né? E começa a levantar paredes que nos separam, nos bloqueiam das pessoas, aí a coisa começa a complicar, tá? Porque aí a gente vai perdendo essa energia, esse alimento, essa troca com as pessoas. A Sandra Cristina colocou até a imunidade baixa quando nos isolamos. Exatamente, ela vai baixando, né? A pessoa vai se deprimindo, né? E junto com a depressão, a imunologia baixa, tá? Então isso não é bom pra gente, tá? Ok? Então vamos lá. Então a gente perde aqui, fala, né? Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, olha, pessoal, nós falamos do enfraquecimento, mas a perda do sentido existencial é um traço também muito importante nesse isolamento e nessa falta do alimento do amor. Nós vamos sentindo a perda do sentido, nós vamos vivenciando a perda do sentido existencial, do porquê viver. Porque o viver, pessoal, ele está intimamente relacionado com o amor, tá? Com a convivência, com o outro. A nossa vida, o porquê viver, o gosto de viver, está eminentemente relacionado com a nossa vida de convivência. Talvez a gente gostaria que não fosse assim. Talvez a gente gostaria de viver sozinho na montanha lá, né, como ermitão lá, né, viver uma vida ascética, né, vivermos ali aquele isolamento, só com os animais e com a natureza. Talvez até a gente possa viver algum momento assim e possa até ser bom. Mas não dá para transformar a nossa vida só nisso, né? Nós precisamos da convivência. Somos seres sociais, né? Somos seres que foram estruturados desde o berço, né? E desde a nossa criação nós fomos estruturados para precisarmos uns dos outros, para convivermos e para recebermos ajuda uns dos outros. Por isso que nós, seres humanos, nascemos criancinhas ali muito indefesas, muito necessitadas da vida social, da ajuda da sociedade, da família, que é o primeiro núcleo ali que ajuda a gente no começo. Por quê? Porque quis Deus que desde o início, né, nós tivéssemos uma convivência social.
para exercitar o afeto, não é? O carinho, o contato, as trocas, isso sempre foi importante para nós, tá? A Rosarinha está dizendo, curioso, hoje li um artigo que dizia que quanto maior o QI, menos gostamos de conviver. Não li o artigo, eu vi passando assim, mas eu não li o artigo, né? Depois eu vou ler. Mas você ter um QI muito grande, Rosarinho, não significa muito, tá? Por quê? Porque você pode ser muito inteligente e no dizer de Joana de Ângeles, você pode não ter maturidade mental. Você ser muito inteligente não quer dizer ter maturidade mental. Haja visto que muitas pessoas muito inteligentes criaram guerras horríveis, mataram milhões de pessoas até hoje, né? Criaram ideologias que foram muito prejudiciais para a sociedade. Tá? Foram pessoas muito inteligentes, ok? Então, ter QI alto não quer dizer ser uma pessoa mentalmente madura. A Joana de Ângeles nos ensina no livro Ser Consciente que a maturidade mental a gente conquista com a união do sentimento com o pensamento, da emoção com o pensamento, tá? Para equilibrar essas forças. Uma pessoa com uma intelectualidade muito inchada, com pouco sentimento, vai ser terrível, né? Vai ser uma catástrofe, tá? Então é preciso equilibrar o sentimento, né, o pensamento com o sentimento. Por isso que tem aquela frase que fala que a inteligência sem o sentimento é fria. E o sentimento sem inteligência é cego, né? O amor sem razão, o amor sem o conhecimento, né? O amor fica cego, né? Então diz que a cabeça foi colocada acima do coração para ir direcionando o sentimento, né? Então dá para a gente fazer tirar várias ilações aí dessa questão, tá? Então, e também, né, só analisando um pouquinho mais do que a Rosarinho colocou ali, muitas vezes as pessoas que têm até uma condição de entendimento superior, aí determinadas pessoas que têm realmente um entendimento e uma maturidade superior, talvez elas não gostem de ficar no meio da multidão, né? No meio da massa, vamos dizer assim, ouvindo qualquer coisa, ou vendo qualquer coisa, ou conversando qualquer coisa, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai se estruturando melhor, a gente se contenta com pouco, mas não é qualquer coisa que nos agrada. À medida que a gente vai se estruturando melhor, quanto mais a gente vai se estruturando mentalmente, moralmente, emocionalmente, a gente vai aprendendo a se contentar com bem pouco. Às vezes poucas coisas nos alegram, uma coisa pequena nos alegra, mas não é qualquer coisa que nos agrada. A gente vai ficando mais seletivo, não é, pessoal? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não é qualquer coisa mais que nos agrada, não. Então a gente vai ficando mais seletivo. Isso é uma realidade, tá? Aí continuando aqui. É imbatível, o amor é imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Olha que interessante. O amor é imbatível, por isso que o livro chama Amor Imbatível Amor, né? Porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Aí você pensaria assim, peraí, isso que ela está falando, será que é assim mesmo? Porque eu já vi pessoas amarem e sofrerem barbaridade, e caírem em armadilhas, e se darem mal em certos aspectos. Pega Jesus, por exemplo, Jesus amou e foi crucificado, não é? A gente poderia ser levado talvez a pensar dessa forma, não é? Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a humanidade. Jesus é o grande vitorioso sobre esse processo doloroso que ele passou, não é?
Mesmo que as pessoas no momento elas tivessem achado que venceram Jesus, ou que venceram os ideais que Jesus trazia, mas na verdade eles foram vitoriosos. O Evangelho de Jesus, ele não venceu, segundo o que os Espíritos falam, ele não venceu absolutamente ainda. Nós temos que fazer o Evangelho vencer ainda, né, dentro de nós, na nossa vida material. Nós precisamos fazer que a vitória do Evangelho seja completa nas nossas vidas, né? Ainda não é, infelizmente, né? Muitos queriam a vitória imediata do Evangelho. Muitos quiseram a vitória imediata do Evangelho. Judas até dizem que o grande erro dele foi esse. Ele quis a vitória imediata do Evangelho. E Jesus não ia vencer imediatamente, o Evangelho não ia vencer imediatamente, né? Agora, para nós, na ótica espiritual, Jesus é o grande vitorioso, o Evangelho é vitorioso. Há 2000 anos que ele está se propagando e continua se propagando e vai continuar se propagando, tá? Então, aí já é diferente. Aí a gente vê que o amor, que a atitude amorosa, ela é vitoriosa. Ela pode não conquistar a vitória imediata. É que às vezes o nosso imediatismo ele quer vitória imediata, não é, pessoal? A gente quer vencer imediatamente. Mas nós não vamos vencer imediatamente sempre. Não é? Nós não vamos vencer imediatamente sempre. Não tem jeito, pessoal. Tá? A gente ainda vai ver muitas injustiças serem feitas, muitas coisas erradas acontecerem. Isso é normal. Mas o amor verdadeiro, ele vai triunfar sobre tudo isso. Ele vai vencer a morte, ele vai vencer as dores, ele vai vencer através da reencarnação, né? Através da lei de causa e efeito. O amor, ele vai vencer, ele vai aparecer, ele vai se estruturar, ele vai se desenvolver e vai superar tudo. Nós só sofremos muito quando a gente fica muito imediatista. Então a gente fica querendo a vitória do Evangelho, a vitória do amor, a vitória do bem, imediatamente. Aí a gente sofre mais, né? Nós precisamos ter uma visão de mais longo alcance, né? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá, né? Tá tudo ok, né? Ok. Então, quem está chegando, um abraço, sejam bem-vindos, tá? Estamos aqui fazendo o estudo do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Aí, continuando. Quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Olha lá, quando o amor aparente, né, não é um amor verdadeiro, é um amor apenas aparente, né? Misturado com algumas ilusões, né, misturado com alguns equívocos, algumas paixões, né, não é exatamente amor, tá? Então, quando é assim, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Aqui não tem como a gente não lembrar das escolhas afetivas, por exemplo, né? Quando a escolha afetiva ela se baseia apenas na ilusão dos sentidos, da paixão, né? Da posse, das carências que se expressam, da beleza do outro, né? Das necessidades sexuais. Quando as escolhas afetivas se baseiam eminentemente nessas características, a gente acaba caindo no que a Joana fala aqui, né? De caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, ele se debilita. Então muitas pessoas falam assim, eu amava, mas deixei de amar. Muitas vezes a pessoa não amava, né? Frequentemente nós vamos ver que a pessoa não amava,
né? Ela tinha paixões, ela tinha desejos, é diferente. Ela tinha atração, né? Ela tinha uma carência, mas será que era realmente amor? Ou quanto de amor havia nisso, né? Para se enfraquecer tanto, para se alterar tanto? Então, como diz a dona Laura para o André Luiz lá no nosso lar, né? Ela fala assim, olha, a maioria das pessoas atravessa os véus dos desejos. Dá até para a gente imaginar, a cena, né? Então, você tinha aquelas camas, né, que eram rodeadas pelos véus, né, que protegia ali, né? Inclusive de insetos, não sei o quê. Deixa eu só... A conexão parece que deu um probleminha aqui. Deixa eu só aguardar um pouquinho. Pronto, acho que voltou agora. Né? Deu um lagzinho aí. Tá? Acho que ela voltou, né? Então, então atravessa os véus do desejo, né? Diz a dona Laura para o André Luiz, né? A maioria das pessoas atravessa os véus do desejo, então aqueles véus em torno da cama, né? E cai nos braços dos velhos monstros. Né? Cai nos braços dos velhos monstros. Quais velhos monstros, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, os principais, né? Então dá até para a gente ver a cena, né? Acontecendo, né? Então, a maioria das pessoas acontece isso. Por quê? Porque as escolhas são baseadas, né, em sentimentos mais sensualistas, não baseadas em ideais, né, ou na essência do que o outro é. Diz a Joana de Ângeles que a gente acaba se sentindo muito atraído pelos trejeitos da pessoa, né, pelo jeitinho. Eu adoro o jeitinho da pessoa. E o jeitinho depois vira jeitão. Eu não gosto do jeitão dela. Tá? Né? Então, a gente acaba olhando muito o exterior e muito pouco a essência das pessoas. Né? E aí vem a frustração. Muito da frustração é por causa disso. Tá? Muito do enfraquecimento do dito amor é devido às escolhas, é devido à não compreensão do que é o amor real, verdadeiro. E aí você tem as frustrações em seguida, né? Continuando, pessoal. Quando o real... Deixa eu ver aqui... Quando o real, estruturado e maduro, que espera, renova, que espera, estimula, renova, não se satura. É sempre novo, ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas, porque reúne as almas. Identifica-as no prazer geral da fraternidade. Alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. Né? Tá? Então, olha lá. Pessoal, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu acho que eu... Não sei, acho que eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, tá? Deixa eu só ver aqui, um instantinho. Só um pouquinho. Deixa eu só... Tá. Isso, acho que agora... agora eu tô... Fiquei um bom tempo aqui sem ver do que vocês... Por isso que eu não estou falando, viu, pessoal? Eu não estou respondendo vocês. É porque eu não estava vendo a interação de vocês, tá bom? Para mim tinha paralisado aqui a interação, tá? Vocês desculpem aí. Não é descaso não, viu? Ai. Vamos ver se agora, a partir de agora vai dar para ver melhor aqui, tá? Ok. Então, quando o real, estruturado e maduro, que espera,
estimula, renova, né? Espera, mantém a esperança, né? Estimula, renova, está sempre buscando significados novos, tá? Não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo, tá? O amor ele está sempre se reinventando, o amor está sempre se refazendo, o amor está sempre buscando significados novos, né? Tem muita gente que diz, o amor acabou, né? Eu descobri que não amo mais, né? Mas, pessoal, quando a gente fala isso, né, descobri que não amo mais, ou descobri que nunca amei, é uma descoberta importante, né? A gente trata isso de uma forma um pouco equivocada, tá? Descobri que nunca amei. Ok, então vamos começar a amar? Vamos começar a amar? Ou descobri que não amo mais, né? Talvez quando passou a paixão, talvez quando passou aquele encantamento, aí eu descobri que eu não amo mais. Talvez eu descobri que eu nunca amei, né? Então eu posso começar a amar, tá? Eu posso começar a amar. Tem várias questões, pessoal, que nós vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre separação, vamos falar sobre tudo isso. Ela vai entrar em tudo isso, tá? Não quer dizer que alguém não possa estar casado e se separar, não quer dizer que a pessoa pode até continuar amando o outro, mas não mais como parceiro do outro, pode ser também, tá? Existem várias configurações que não necessariamente se deixe de amar, tá? Não necessariamente não amo mais, eu posso continuar amando, talvez até mais, de uma forma diferente, tá? Não preciso necessariamente estar como parceiro sexual, parceiro conjugal para estar amando aquela pessoa. Eu posso mudar o modo de amar. Nós vamos ver isso conforme a gente for caminhando aqui, tá? Só estou adiantando um pouquinho, porque senão a gente pode tirar conclusões equivocadas também. Então eu só posso amar dentro do casamento, eu só posso amar se eu continuar casado. E muitas vezes o casamento como a união, vamos dizer assim, né? Como aquele entrosamento, ele foi deteriorando, né? E o próprio Kardec, ele coloca que o Espiritismo não é contra a separação, não é contra o divórcio. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não é Kardec que fala sobre isso, né? Então nós não vamos tirar conclusões equivocadas, né? A Teresa de Brito, ela fala no livro Vereda Familiar que existem várias razões que podem levar ao fim de um casamento, tá? Então, mas o amor, quando é verdadeiro, quando é bem estruturado, ele continua querendo o bem do outro, continua produzindo benefícios para o outro, continua respeitando o outro, continua amando o outro, só muda a forma de amar, tá? Não muda a forma de amar. Então, continuando, o prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formação angustiante. Então, olha só, o prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum, o prazer comum, é devorador de energias e de formação angustiante. Por que ela está falando isso? Né? Porque antes ela estava falando, né, do amor quando é real ou quando é aparente. Quando tem mais a ver com o self ou tem mais a ver com o ego. Tem mais a ver com a nossa essência, com Deus em nós, ou tem mais a ver com a manifestação meramente física, meramente sensualista. Né? Quando o prazer advém do nosso comportamento mais sensualista, né, ou absolutamente sensualista, nós teremos um amor de formação angustiante. Nós teremos um prazer de formação angustiante. Nós teremos um prazer devorador de energias apenas, e não gerador
de satisfação íntima, de bem-estar íntimo, de paz, né? De estruturação de uma boa convivência. Nós não teremos isso. Nós teremos a frustração, a decepção, o tédio após o prazer. Tá? Joana de Anjos fala no Ser Consciente que, embora a nossa busca pela felicidade ela possa se dar também por momentos desprazerosos, tá? Embora a estruturação da nossa felicidade possa passar por momentos desprazerosos, o prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. Ok? Vamos repetir. Embora o caminho para a felicidade, a estruturação para a felicidade, que é algo complexo, tá? A estruturação da felicidade é algo complexo, é diferente do prazer, né? Embora o prazer, a estruturação da nossa felicidade pode passar por momentos desprazerosos, então a gente está estruturando a nossa felicidade, mas nós podemos passar por momentos de desprazer. Ora, eu posso estar passando por um momento de resgate, pagando certas dívidas, sofrendo certas imposições da lei de causa e efeito. Eu estou caminhando na estruturação da minha felicidade, só que passando por momentos de desprazer, ok? Mas momentos que são absolutamente lógicos, coerentes com o que eu semeei no passado, certo? Só que se tem momentos de desprazer, mas que estão me ajudando a estruturar a minha felicidade, por outro lado, o prazer bem estruturado é caminho também para a felicidade. Ok? Então, quando eu sei escolher o modo de vivenciar os meus prazeres, eu estou também estruturando a minha felicidade. Tá? Por isso, o modo como eu entendo o amor e a distinção do amor e da paixão é importante para que eu não queira estruturar a minha felicidade em cima de um prazer imediatista apenas, em cima de um prazer passageiro que vai deixar a frustração após. Tá? Isso dificulta a estruturação da minha felicidade real. Ok? O amor atravessa diferentes fases. E só complementando aquele raciocínio com relação ao prazer, Alexandre, mas o prazer, né? O prazer parece uma coisa assim eminentemente associada ao mundo, né? Associado à matéria, parece alguma coisa eminentemente associada ao sensualismo, né? Só que a gente sabe que não é assim, né, pessoal? Quem é espírita, quem lê um bom livro, que sente a energia, o prazer de estar conectado com as boas energias, né? Entende que o prazer pode ser algo muito superior, né? Quem assiste uma palestra bonita, de uma boa vibração, já sentiu o prazer de estar numa assembleia assistindo um grande orador falar, não é? Quem assistiu uma reunião mediúnica e ouviu uma comunicação espiritual de um espírito amigo a irradiar energias maravilhosas sobre nós, sabe o que é o prazer da transcendência, do contato com o além, não é? Aquele que já vivenciou um momento de relaxamento profundo, e às vezes até o momento de desprendimento do corpo, porque tem pessoas que têm uma facilidade maior para desprender do corpo, sabe do prazer espiritual, sabe do prazer do transcendente, o prazer do desprendimento, não é? Então, existem muitos prazeres que estão nos aguardando um entendimento mais profundo, uma vivência mais profunda, tá? Esse é o prazer bem estruturado. Por isso que Joana de Anjos fala que nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial. Nós não podemos
em hipótese alguma, excluir o prazer do nosso cardápio existencial. Isso, palavras da Joana de Ângeles, tá? Nós não podemos. As pessoas que querem uma vida mística, uma vida espiritual sem prazer, são pessoas que vão se frustrar também na busca espiritual. Né? Vão buscar aquele ascetismo, aquela postura rígida, aquela tristeza, né? Que eu não posso sorrir, eu não posso me alegrar, eu não posso nem fazer sexo, eu não posso, né, vivenciar alguns prazeres que a vida material me proporciona, porque eu estou realizando a busca espiritual. Na verdade, esse é um entendimento equivocado sobre o que é a vida espiritual, o que é a busca da vida espiritual. E muitas pessoas têm adoecido fisicamente ou emocionalmente por causa disso, por causa dessa cisão espírito-matéria. Né? Aí eu recomendo que se leia também o Evangelho segundo o Espiritismo, Cuidar do Corpo e do Espírito, que é o último tópico do capítulo Sede Perfeitos. O Espírito Jorge, se eu não me engano, é o Espírito que ditou essa mensagem, cuidar do corpo e do espírito. Né? Uns querem o aniquilamento do corpo, outros querem o rebaixamento da alma. Onde é que está a ciência do bem viver? Em nenhuma das duas posições. Aí vem a ciência espírita demonstrar que somente pela união, pela harmonização desses dois elementos que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Aliás, é uma das definições que Joana de Ângeles dá sobre a felicidade, né, é justamente a harmonização entre o self e o ego, a harmonização entre espírito e matéria. Isso ela chama de felicidade. Tá? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Ok? Então, nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial, tá? Sob pena de nós negarmos a matéria, negarmos a vida material e encontrarmos maior dificuldade para vivermos e para sermos felizes também, né? Então vamos lá. O amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. Tá? Então ela coloca 3 fases aqui, basicamente, para a nossa vivência do amor na nossa existência, né? 3 fases que ela coloca aqui para a vivência do amor. Ela coloca aqui a vivência do amor. Só um pouquinho, pessoal. Tá? É que eu estou tendo dificuldade para ver eu não estou vendo, na verdade, as frases que vocês estão colocando, as perguntas, tá? Só vou ver depois. Hoje, infelizmente, está dando umas travadinhas aqui, tá? Então, ela coloca 3 grandes fases aqui, né? O amor na fase infantil, que se mostra com caráter possessivo. Como que é isso? Pessoal, a criança, ela e durante muitos anos, nós seremos muito egocêntricos, porque a criança acha que tudo gira em torno dela. Tá? Porque no início tudo gira em torno dela mesmo. A criança é necessitada de tudo, ela precisa das pessoas, ela precisa da ajuda de todos, ela precisa da atenção de todos, ela precisa do carinho de todos, ela precisa que deem comida, que deem agasalho, que deem proteção, tudo. Então a criança vai, no seu início, ela tem uma atitude mais egocêntrica, tá? Ela tem um modo de viver, de conviver, absolutamente egocêntrico, ok? E egoístico também, porque ela não se coloca no lugar do outro, ela não tem empatia, né? A criança pequenininha, só a pouco e pouco que ela vai desenvolvendo afeto, que ela vai se colocando no lugar do outro, tá? A criança não quer saber se o pai e a mãe têm dinheiro ou não tem dinheiro. Aliás, ela nem entende direito o que é ter dinheiro. Você fala que não tem dinheiro, ela fala assim, dá um chequinho, né? Dá um chequinho.
Então ela não entende que o cheque também é uma espécie de dinheiro aí, né? Mas enfim, isso só com o tempo e com o desenvolvimento do ego, da estrutura racional, que ela vai entender os significados da existência, que ela vai entender as palavras, os significados da realidade material que a gente vive, tá? Por isso que no seu início, a criança, o amor, ele é muito possessivo. Então, se a mãe não está junto com a criança, ela chora, se a mãe sai, né? Ela tem uma dependência muito grande, ela sente muita carência, sente muita falta de determinadas pessoas, tá? Alexandre, mas e as pessoas então que são adultas e demonstra essa carência muito grande, demonstra esse sentimento de posse? Justamente se fixaram muito nesse amor, né? Mais infantil, mais imaturo. Por quê? Porque a afetividade não foi amadurecida. É a primeira etapa do nosso amadurecimento, é o amadurecimento afetivo, que é justamente a saída do egocentrismo. É quando nós começamos a ter as primeiras manifestações de amor, né? Quando a gente começa a sair da gente para olhar a necessidade dos outros. É quando a gente começa a amadurecer afetivamente. Tem pessoas adultas que ainda não amadureceram afetivamente. Elas convivem com muita gente, mas não amadureceram essa convivência, não amadureceram o amor. Podem até estar casadas, podem até, né, ter relações sexuais, mas estão ainda afetivamente imaturas. Por isso que demonstram muita possessividade, muita carência, muita dependência afetiva dos outros, tá? Mas tem uma notícia boa, pode melhorar. É só começar a fazer para os outros aquilo que fica esperando dos outros. Ao invés de ficar esperando receber começa a fazer para os outros aquilo que você exige dos outros, aquilo que você cobra dos outros, aquilo que você fica esperando que os outros façam para você. Ah, mas você não me dá carinho, você não me respeita, você não me ajuda, você não me cuida, você não isso, até aquele discurso todo de cobrança, todo de cobrança, todo de cobrança. Começa a fazer para os outros, e não precisa ser só para o parceiro, começa a fazer para os outros, para a sociedade. Começa a ajudar, trabalhos voluntários, fazer caridade, começa a ajudar na sociedade, a retribuir o muito que você recebeu, começa a retribuir à sociedade, à vida, o que você recebeu. E aí você vai amadurecendo o amor. Ao invés de ficar esperando ser amado, você começa a amar, começa a retribuir. Tá? E isso é uma das melhores formas da gente amadurecer o amor. Tá? Aí a gente começa a equilibrar afetivamente. Porque menos dependente, menos carente, menos possessivo. Aí você começa a entender o prazer de amar. E o tormento de ficar esperando ser amado. É um tormento, né? Esperar ser amado é um tormento. Só que o resultado final de quem ama, na verdade, vai ser amado. Né? O resultado final é ser amado. Todos nós queremos ser amados, não é? Só que a diferença é que eu posso cruzar os braços e ficar esperando, e reclamando, e fazendo beicinho, né? E eu posso resolver amar. Eu posso falar, quer saber, ao invés de ficar esperando, eu vou amar as pessoas. Eu vou fazer o bem às pessoas. Aí o que acontece? Acontece uma coisa mágica. As pessoas começam a me amar. Começam a gostar mais de mim, começam a me, né, ser carinhosas comigo. E eu vou achar ótimo, e não tem problema nenhum. E quanto mais eu recebo amor, mais eu quero amar, porque eu vou descobrindo que é gostoso amar, né? Que é uma coisa boa amar. E só pelo fato de amar já vai ficando gostoso. O retorno, ele não vem mais porque eu preciso do seu amor. Ele vem como algo a mais, ele vem como plus. Ele vem como um plus, né? Vem como algo a mais. Eu não preciso mais do seu amor. Eu gosto do seu amor, eu me sinto bem com o seu amor, mas não é que eu necessito do seu amor, mas eu gosto quando você me ama. Isso é legal, é gostoso. Todo mundo gosta, né? Mas já não é mais uma dependência. Você quer estar comigo? Ótimo, eu vou ficar muito feliz por você ficar comigo. Mas também, se você não quiser, que Deus te abençoe, né?
Se você quiser partir para uma outra situação, que Deus abençoe, né? Que seja feliz então com outra pessoa. Isso é a maturidade, pessoal, né? Algumas pessoas podem não gostar muito disso, mas é a atitude madura, tá? Fora disso é sofrimento, fora disso é posse, é dor, é vingança, é tudo, mas não é amor, tá? Ok? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar esse tópico hoje, né? Nós já estamos chegando no nosso horário, né? Mas só para a gente terminar esse parágrafo aqui que ela colocou, né? Há um período, deixa eu ver, o amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo, que a gente desenvolveu aqui, né? O juvenil, que se expressa pela insegurança. Então você imagina, né? É bem o crescimento, né? A criança naquele âmbito mais fechado, né? Tem a posse das coisas, a posse das pessoas, aquele egocentrismo, né? Mas vai se abrindo a convivência, né? Vai entrando na juventude, começa a conviver, vai ampliando a sua convivência, os seus relacionamentos, vai tendo experiências afetivas, né? E vai surgindo a insegurança, né? Eu começo a gostar de alguém, mas será que alguém gosta de mim? Não é? Começa a surgir a insegurança. Na verdade, a fase da juventude, a gente vai se abrindo para a vida, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada fixo, né? A gente não tem nada fixo, a gente não tem trabalho ainda, a gente não sabe direito o que a gente vai fazer da vida, a gente não está casado ainda com ninguém, né? Você não sabe se a namorada, se a pessoa que você gosta vai querer ficar com você ou não vai, se vai querer ficar com outro, né? Se vai querer continuar namorando, se vai casar com você ou não. Então é uma fase toda de insegurança, a adolescência, a juventude de modo geral, é uma fase de insegurança, né, pessoal? Por isso que a gente vê os nossos jovens tão inseguros, de certo modo, né? Porque tudo está incerto ainda, o futuro é impreciso, eu não tenho ainda dinheiro, eu não quero ficar dependente dos meus pais, mas também não consigo a minha independência, né? É uma fase de insegurança. E nessa fase de insegurança, a gente comete vários erros, né? O adolescente, ele tem muitos conflitos, é difícil até fazer terapia com o adolescente, de tamanho os conflitos que o adolescente tem, eles estão muito à flor da pele, né? É difícil até uma certa estabilidade, porque o adolescente está com os conflitos tão intensos que muitas vezes ele não consegue nem a estabilidade necessária para um tratamento, né? Em alguns casos, né? Às vezes funciona mais a terapia de grupo e tal. Mas enfim, o amor, então, nessa segunda fase, ele se expressa com muita insegurança. Por quê? Porque ele está numa fase de insegurança. Está vivendo essa insegurança, né? E até que as coisas começam a ser mais fixadas, mais estáveis, ele vai viver essa insegurança, né? Até chegar à fase, né, da plenitude, né? A fase do amor pleno, como ela diz aqui, olha. O amor atravessa diferentes fases. A infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, e o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas, que faz-se planificador, né? Porque até quando a gente está ainda condicionando, quando a gente está condicionando o amor, nós também estamos vivendo essa insegurança. Eu estou amando, mas será que o outro vai me dar retorno do amor que eu estou dando? Né? Eu vivo essa insegurança. Eu estou concedendo o meu amor, mas será que eu vou ter retorno desse amor? Por quê? Porque a pessoa está condicionando o amor. Eu amo se, ou quando, ou porque tal coisa. Na verdade, a gente não amadureceu, a gente está ainda colocando o amor na dependência de outras coisas, né? É a expressão do amor inseguro ainda, né?
Deu um lagzinho aqui, só um minutinho. Vamos ver se volta aqui. Só um instantinho. Oi, voltou aqui. Então vamos só para a gente finalizar aqui, pessoal. Né? Agora, o amor maduro, ele é pacificador, se entrega sem reservas, faz-se planificador, tá? Ele se doa sem esperar a retribuição. Por quê? Porque ele aprendeu a gostar de amar. Ele descobriu o prazer de servir, descobriu o prazer de amar. Né? Se vai ter retorno ou não, se a pessoa quiser dar retorno, ótimo. Se a pessoa não quiser também, é uma questão da pessoa. É porque a pessoa não aprendeu a amar ela. Ela não aprendeu a amar. Então é uma questão dela que eu respeito. Né? Mas o meu bem-estar não fica na dependência de eu ter o retorno ou não, do amor do outro. Se tiver, melhor, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Né? Porque eu vou continuar amando e o amar já me faz bem, o amar já me faz saudável, o amar já me faz feliz. Eu já encontro prazer em ajudar, prazer em fazer caridade, prazer em gerar o bem. Isso já me satisfaz. Tá? Então é por isso que é um amor seguro, é um amor pacificado, é um amor tranquilo, é um amor que não aprisiona, é um amor que realmente ajuda. Né? Não é aquele amor que se coloca, eu preciso de você, você tem que me amar, senão eu te mato, né? Aquelas histórias bem... Mas isso é de quem não entendeu exatamente o que é o amor. Tá? Muito bem, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, nós estamos no nosso horário, tá? Aí na semana que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, a gente continua esse tópico de introdução aqui ao primeiro capítulo, né? Amor, imbatível amor, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus, então, por este momento em que nós pudemos, Senhor, fazer algumas reflexões sobre o amor, sobre o amadurecimento do amor, sobre o desenvolvimento do amor dentro de nós. Que possamos efetivamente utilizarmos esses recursos para compreendermos, para nos mantermos equilibrados mediante a convivência com as pessoas, as idas e vindas, as modificações dos relacionamentos, nós continuarmos acreditando na vida, acreditando em Ti, acreditando em Deus e acreditando no amor, porque é a maior realidade que existe, é a realidade do amor. Que o Senhor possa envolver com muito amor os nossos irmãos que estão conosco, seus lares, seus familiares e principalmente os espíritos necessitados. Necessitados porque ainda necessitados de aprenderem a amar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de todos, pela participação, tá? Que Jesus abençoe a todos aí. Até o próximo estudo. Né? Nessa semana nós teremos, na sexta-feira, às 20 horas, o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Tá bom? Todos estão convidados. Um abraço, pessoal. Até mais.